Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e hoje eu trago um assunto especial. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento: elementos notacionais da escrita, morfossintaxe, detalhamento, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas e pontuação. Então, hoje nós vamos estudar a importância da pontuação para a compreensão textual, para a clareza de um texto. Vamos iniciar apreciando um vídeo. O mistério da herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes: o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. 1. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. 2. A irmã chegou em seguida. Pontuou assim o escrito: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. 3. O padeiro puxou a brasa para a sardinha dele. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. 4. Então chegaram os pobres da cidade. Espertos fizeram esta interpretação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Você percebeu que o texto, na essência dele, ele já permite múltiplas interpretações. E a pontuação, a presença da pontuação ou a ausência da pontuação, também pode possibilitar sentidos diferentes. Provavelmente, né, a pessoa que deixou o testamento queria dizer algo, porém, como não pontuou, gerou 4 significados diferentes. Cada um pontuou de acordo com os seus interesses e assim foram produzidos outros sentidos. Então a vírgula serve para quê? A vírgula serve para quê? Ela serve para pontuar os textos e imprimir sentidos. Ela é um sinal de pontuação que é utilizado para indicar, entre outros aspectos, pequenas pausas durante a leitura e também separação de termos na frase, no enunciado, para que se evite a ambiguidade na interpretação, como você observou ali no testamento, né? Se tivesse sido pontuado, não tinha gerado outros sentidos, não teria ficado ambíguo, certo? E não teria permitido 4 interpretações diferentes. Então, a vírgula é esse sinal de pontuação e ela funciona como uma ferramenta de produção de sentido, certo? É usado, entre outras situações, para que você
indique pequenas pausas durante a leitura para separar termos explicativos, né, no enunciado, na frase, e especialmente para evitar a ambiguidade, sentidos duplos. Então, nós vamos agora ver como é que nós vamos utilizar algumas das regras de pontuação da vírgula. Vamos a elas. Veja, a vírgula é usada sempre que desejarmos separar nomes próprios de lugar seguidos de datas. Então, isso aqui é a regra mais simples, mais fácil de você aprender. Você separa pela vírgula o nome do lugar, o topônimo, nas datas. Então, eu tenho o nome de um lugar e uma data, o que é que eu faço? Vírgula. E lá no final eu coloco o ponto final. Muito bem, então separei os nomes próprios de lugar, o topônimo, se logo após eu tiver a data. Então, Manaus, vírgula, tal dia, certo? Seguido, nós temos uma outra regrinha, que a vírgula serve para quê? Para separar os termos isolados da oração, termos dispostos em enumeração. Então, vamos ver. Eu preciso utilizar a vírgula para marcar uma enumeração. Vou enumerar, então, algumas coisas. Fui à feira e comprei. 2 pontos. Comprei o quê? Batatas. Aqui eu tenho uma enumeração, certo? Tomates, cebolas e uni pela conjunção aditiva, né? Coordenativa aditiva. E alhos. Muito bem, então a vírgula serve para isolar, para separar esses termos que estão dispostos aqui em enumeração. Eu ouço vários tipos de música. Quais? MPB, vírgula. Samba, vírgula. Rock, vírgula. Forró, vírgula. Pop, vírgula. E se tivesse mais outros aqui, vírgula. Então, veja, a regra está dizendo que você vai aplicar a vírgula para separar, para isolar esses termos que estão dispostos numa enumeração, certo? Esse aqui já ficou bem claro para você, certo? É 2 primeiras regras de uso da vírgula. Vamos então agora entender um uso um pouco mais complexo da vírgula, que é aquele para separar orações. Vamos ver então? Veja. Eu utilizo a vírgula para separar algumas orações coordenadas e algumas subordinadas. Nos nossos exemplos aqui, nós temos orações coordenadas. Fomos ao cinema, uma primeira oração. Tomamos sorvete, segunda oração. Visitamos o bosque, terceira oração. Aí, a quarta oração não precisa vírgula. Por quê? Porque está unida pela conjunção e. Mas suponhamos que eu tivesse feito mais alguma ação. Então, nesse caso, certo? Eu poderia virgular novamente caso eu tivesse mais umas 2 ações aí. Outro exemplo. Acordei, vírgula. Tomei banho. Veja, cada ação eu vou separando e cada oração aqui, oração coordenada, eu vou separando pela vírgula. Tomei café, terceira oração. Agora a quarta oração eu uni pela conjunção aditiva e. Então, nesse caso, não utilizo a vírgula, certo? Mas então eu utilizo a vírgula para separar essas orações coordenadas assindéticas, porque não tem o síndeto, a conjunção. E na última tem o síndeto, então não utilizo a vírgula. Uma outra situação em que eu devo aplicar a vírgula é para separar, vamos ver, expressões que indicam explicação, certo? Retificação, vamos compreender. Então, utilizo a vírgula para separar explicações, expressões que explicam, que dão continuidade ou que corrigem, certo? Muito bem. Exemplo de expressões em que eu vou separar com a vírgula lá no meio da minha frase, da minha oração. Isso aqui, ó. Isto é, ou seja, por exemplo, aliás, dizendo, certo? Exemplo. Amanhã, ou melhor, e aí eu utilizo a vírgula. Amanhã,
Ou melhor, depois de amanhã, viajaremos para a casa de meus avós. Aqui eu separei uma expressão que tem a ideia de correção. Estou corrigindo, porque eu errei, né? Então eu estou corrigindo que não é amanhã, será depois de amanhã, certo? Então o ou melhor aqui traz especialmente esse sentido de correção. O Brasil, no outro exemplo, o Brasil é um país muito rico, ou seja, ele possui muitas terras produtivas e outros recursos naturais, como água doce, minérios, etc. Veja que a vírgula aqui está separando elementos dispostos em enumeração. Possui o quê? Água doce, minérios, vamos supor, florestas, etc, 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 vírgula. Então, qual é a ideia dessa expressão? Ou seja, ela traz o sentido de uma explicação. O Brasil é um país muito rico, ou seja, ele possui muitas terras produtivas e etc. Então, sempre que eu tiver uma expressão retificativa ou explicativa no meio da frase, eu vou separar por vírgulas, aliás, 2 vírgulas, certo? Muito bem. Eu também utilizo a vírgula para separar o aposto e o vocativo. Eu quero que você entenda uma coisa, que para pontuar corretamente, especialmente utilizando a vírgula, eu devo conhecer a análise sintática do período simples e do período composto. Se eu não souber a análise sintática tanto do período simples quanto do período composto, a dificuldade está instalada. Agora tem 2 regrinhas que você pode pontuar sem necessitar conhecer a análise sintática. Qual é? Aquela primeira regra lá. Eu separo o nome do lugar nas datas. Pronto. E no final de uma frase, o pontinho indicando o ponto final. Aí eu não preciso entender, por exemplo, o que é o aposto, o que é o vocativo, o que é o sujeito, o que é o predicado. Com essas 2 regras. Nas demais, todas estas aqui, eu preciso conhecer a análise sintática. Então, vamos ver a regra de uso da vírgula para separar o aposto e o vocativo. Exemplo, Maíra, minha sobrinha, recebeu a coroa de Miss Amazonas. Aqui eu tenho o aposto, esse é um aposto explicativo. Maiara recebeu a coroa de Miss Amazonas. Essa seria a oração sem nenhuma vírgula, só com o ponto depois, aqui no final. Porém, eu coloquei um aposto, ou seja, eu coloquei uma explicação, um termo que explica quem é a Maíra. A Maíra é a minha sobrinha. Então, uma expressão que explica junto de um nome é um aposto explicativo. E aí há necessidade de se colocar as vírgulas, certo? Caro amigo, empreste-me o livro. Aqui eu não tenho o aposto. Caro amigo é o vocativo. Mas o que é mesmo o vocativo? O vocativo é o ser, o elemento a quem eu me dirijo. No caso, eu me dirigi a um amigo. Caro amigo, empreste-me o livro. Então, nesse caso, vírgula. Professora, e se o caro amigo estiver lá no final da frase? Vírgula também. Eu poderia dizer, empreste-me o livro, caro amigo. Então, empreste-me o livro, vírgula, caro amigo. Outro exemplo. Por que você não me ouve nunca, Rita? Veja, aqui eu tenho esse exemplo que eu falei para você. O vocativo, se ele estiver na frente ou estiver atrás, exige o uso da vírgula. E você tem de lembrar em que consiste o aposto e o vocativo. O aposto, são 6 tipos de aposto. Esse aí exige o uso da vírgula porque é um aposto explicativo. Eu estou explicando, dizendo a quem, né? Quem é a pessoa, estou explicando. E no caso do vocativo, é o ser a quem eu me dirijo, se estiver no início da frase, vírgula, se estiver no final da frase, vírgula também. Uma outra situação de uso da vírgula, bem importante, é para separar um adjunto adverbial. E esse adjunto adverbial, qual é a posição do adjunto adverbial? É lá no final da frase. Mas o que é mesmo adjunto adverbial? Você ainda lembra? É
o adjunto adverbial, ad quer dizer junto, perto, próximo do nome, certo? E o adjunto adverbial é exatamente aquele termo que vai indicar as circunstâncias em que os fatos, eventos, os fenômenos acontecem na realidade. Pode ser de causa, de assunto, de negação, de afirmação, de tempo, de modo. Então, essas palavrinhas que trazem esse sentido são adjuntos adverbiais. Então, se esse adjunto adverbial estiver no início da frase ou no meio, intercalado da frase, ele vai exigir o uso da vírgula. Se estiver no início, uma vírgula. Se estiver no centro, no meio, intercalado na frase, 2 vírgulas. E se ele estiver lá atrás? Nenhuma, porque essa é a posição dele, é no final da frase. Vamos ver o exemplo? Então, eu tenho aqui: na família, somos todos unidos. Veja, aqui eu tenho um adjunto adverbial. Na família, somos todos unidos. Qual seria o lugar desse adjunto adverbial? O lugar de praxe dele, de costume, seria no final da frase. Porém, como ele está antecipado, então ele exige o uso da vírgula. Na família, somos todos unidos. Todos os domingos, na casa de meus avós, toda a família se reúne. Observe que aqui eu tenho, na verdade, 2 adjuntos adverbiais. Eu tenho todos os domingos. Quando? Todos os domingos, adjunto adverbial de tempo. Na casa de meus avós, outro adjunto adverbial. Só que de quê? Onde? De lugar. Então, o primeiro adjunto adverbial está separado por uma vírgula, porque dá a ideia de tempo. Quando? Todos os domingos. Onde? Na casa de meus avós. Aqui dá a ideia de lugar. Esse é de lugar, certo? Então, neste caso, como ele está, o primeiro está antecipado, todos os domingos, e o segundo adjunto adverbial está intercalado, está no meio da frase, certo? Eu poderia dizer essa frase de outra forma, eu poderia dizer assim: toda a família se reúne, onde? Na casa de meus avós, vírgula. Quando? Todos os domingos, vírgula, depois de meus avós, e lá no finalzinho, só o pontinho, certo? Adjunto adverbial intercalado, ou seja, no meio da oração, aqui pontuei este, que é o que a gente está falando, e tem mais este aqui que está antecipado, está no início da frase. Agora que você entendeu que a vírgula serve para separar adjunto adverbial que está deslocado na frase, está no início da frase ou no meio da frase, quando o lugar correto dele é lá no final, você entendeu que ali eu preciso virgular esses adjuntos adverbiais deslocados? Vamos compreender agora o uso da vírgula para separar orações que são compostas por algumas conjunções coordenativas, ou seja, orações coordenadas sindéticas. Vamos lá. Veja, eu tenho aqui que a vírgula serve para separar essas orações coordenadas, né? Com a ideia de quê? De alternância, as alternativas, as explicativas, as adversativas, ou seja, com a ideia contrária, ideia de adversidade. E ainda as conclusivas, aquelas que trazem a ideia de conclusão. Não compareceu ao seu aniversário, porém enviou o presente. Veja, aqui eu poderia substituir por mas, contudo, enviou o presente. Aí eu tenho a ideia de contraste, de adversidade, a ideia contrária. Muito bem. Segunda, ou estude para avaliação ou resolva os exercícios. A ideia de quê? Separando aqui essas duas orações, as orações alternativas. Vamos para o próximo exemplo para ver um exemplo com orações coordenadas explicativa. Não fomos ao cinema. Eu tenho essa primeira oração coordenada, pois choveu bastante. E aqui eu tenho a coordenada explicativa, certo? Então, vírgula antes dessa conjunção. Meus primos chegaram de viagem, logo iremos visitá-los. Aqui, então, eu utilizo a vírgula para separar a oração coordenada conclusiva. Muito bem. Agora que você entendeu essa parte, já tem que localizar logo, né? Entender quais são as orações coordenadas que exigem
o uso da vírgula, porque existe uma aditiva que você não vai utilizar, a não ser que ela tenha sujeitos diferentes, certo? Se ela tiver um só sujeito unido pela conjunção i, não precisa da vírgula. Vamos entender, então, o uso da vírgula para separar algo que é bem fácil de você entender e guardar. Essa regra é bem simples. Os elementos repetidos no enunciado, na frase. Vamos ver os exemplos. Então, para reforçar o sentido de um termo, nós vamos repetir essa palavra, essa locução na frase, certo? No enunciado. Então, essa palavra pode ser um advérbio, uma conjunção ou ainda um adjetivo. E nesse caso, a vírgula é usada entre esses elementos que estão repetidos, certo? Vamos ver os exemplos. Veja, eu tenho aqui logo, logo, repetido, elemento repetido, vírgula. Logo, logo, ele chega, certo? Aí indicando a adjunta adverbial de tempo. Aqui não é a conjunção explicativa ou conclusiva, né? Ele é o adjunto adverbial de tempo. O sentido é de acordo com o contexto. Então, o contexto aqui traz o sentido de adjunto adverbial de tempo. Vou perder minha paciência já, já, certo? Olha aqui, repetido, vírgula. Então, esse aqui é muito simples. Se a expressão está repetida, você já vai virgular. Esse vestido está lindo, 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 lindo. Se tivesse 10 lindos aí, vírgula, vírgula, vírgula. Muito bem. Agora vamos ver alguns casos de como não usar a vírgula, situações em que não se usa a vírgula e que muitas pessoas, por não conhecerem análise sintática, erram quando estão escrevendo um texto. Vamos ver alguns casos. Eu tenho aqui, então, entre o sujeito e o verbo da oração, não se utiliza a vírgula para separar o sujeito e o verbo da oração. Não se utiliza. Então, eu tenho que entender aqui quem é o sujeito. Você já sabe como encontrar o sujeito. Basta perguntar ao verbo o que ou quem antes do verbo. Vamos perguntar. Quem são construtores hábeis? Os 3 porquinhos. Aqui eu tenho a resposta. Tudo isso aqui é o predicado, certo? É o predicado e aqui é o sujeito. Então, a regra diz que eu não uso a vírgula entre o sujeito e o verbo da oração. Então, esse uso aqui está incorreto. Eu não posso usar os 3 porquinhos, vírgula, são construtores hábeis. Não. Correto. Os 3 porquinhos são construtores hábeis. Muito bem. Viu como é necessário você entender o que é o sujeito, o que é o verbo, o que é o predicado, porque eu não separo o sujeito do predicado pela vírgula, com exceção. Se tiver uma oração intercalada, aí sim vai ser necessário. Vamos a outro exemplo. Diz assim: essa grande macieira não está dando frutos. Quem é que não está dando frutos? Aqui eu tenho o predicado. A resposta é essa grande macieira. Aqui eu tenho o sujeito. A regra diz que eu não separo o sujeito do seu predicado, o sujeito do seu verbo. Então, este uso aqui incorreto e o uso correto. Essa grande macieira não está dando frutos. E observe o ponto final aqui. Muito bem. Você já entendeu? Vamos adiante para entender um pouco mais. Olha aqui. Eu tenho também que eu não utilizo a vírgula entre o verbo e o seu complemento. Lembra do verbo? Eu faço a pergunta para descobrir o sujeito. E o verbo, ele tem complementos para completar o sentido dele. Ou um predicativo, quando o verbo é de ligação. Nesse caso aqui, eu tenho um verbo de ligação. Os 3 porquinhos são construtores hábeis. A regra diz que eu não uso vírgula entre o verbo e complementos dele. Então eu não utilizo aqui essa vírgula. O uso correto seria: os 3 porquinhos são construtores hábeis, só o ponto final e pronto. Certo? Muito bem. Agora que você entendeu quando não usar a vírgula, vamos então aprender os efeitos de sentido que a vírgula pode produzir no texto. Aliás, ela é uma ferramenta de produção de sentido. Lembre-se de que nós vimos aí o texto que não foi pontuado, o texto da herança, e que possibilitou 4 sentidos diferentes de acordo com os interesses de cada um dos herdeiros. Eles pontuaram de acordo com seus interesses e produziu um sentido diferente. Muito bem. Vamos lá observar
o efeito de sentido no caso do uso, da presença ou não da vírgula. Vamos lá. Veja, eu tenho aqui, deixei o bolo na geladeira para ela, não para ele. Gente, sem a pontuação fica um pouco confuso. Guardei isso para você, não se esqueça. Bem, nós vamos verificar, então, que eu tenho aqui, eu gostaria de ver mais 2 exemplos sem a vírgula. Deixei o bolo na geladeira para ela, não para você. Quando você lê, você já percebe o sentido, certo? Deixei o bolo na geladeira para ela, não para você. Veja, aqui cabe uma vírgula, bem aqui. Aí, guardei isso para você, não se esqueça, certo? Vírgula. Seguindo, nós temos outros exemplos de uso incorreto da vírgula. Veja, não tenha pena de mim, eu mereço. Olha aí, aqui eu tenho um uso incorreto da vírgula. Respeite a minha vida, não. Respeite a minha vida, não. Fale sobre o que não sabe. Veja que quando você lê, o uso incorreto, aqui está virgulado, mas está correto? Não, está incorreto. Então, vai produzindo sentidos diferentes. Veja isso, respeite a minha vida, não. Fale sobre o que não sabe. Gente, não faz sentido. Ligue para isso, não gosto de você. A vírgula fora do lugar, ela vai permitir outro sentido. Olha essa. Estou vendendo meu filho, não uso mais. Meu Deus, que aberração é essa? Uso incorreto. Vamos pontuar isso corretamente, certo? Vamos verificar agora com o uso da vírgula. Veja, deixei bolo na geladeira para ela, não para ele. Então observe que com a vírgula você nota que o sentido está correto. Você deixou o bolo para quem? Para Maria, para ela. Não foi para ele, para o João, certo? Guardei isso para você. Não se esqueça. Se você não colocar a vírgula, fica complicado. Seguindo, nós temos 2 outros exemplos. Respeite a minha vida. Olha com a vírgula. Não, o primeiro. Não. Tenha pena de mim. Eu mereço. Se você retirar essas vírgulas, fica assim, ó. Não tenha pena de mim. Eu mereço. Agora com a vírgula, não, tenha pena de mim, eu mereço. O contexto seria assim, alguém está negando alguma coisa para você, aí você diz assim, não, tenha pena de mim, eu mereço ganhar isso. Veja então que a colocação correta da vírgula produziu um sentido correto, um outro sentido, um sentido correto. Sem a vírgula você diz exatamente o que não queria dizer. Respeite a minha vida. Respeite a minha vida, vírgula, não fale sobre o que não sabe. Veja qual é o sentido aqui, sentido correto, clareza, certo? Da mesma forma que no primeiro exemplo. Ligue para isso, não. Gosto de você, aqui também, correto, uso da vírgula, certo? O contexto é que alguém diz assim, não te importa com isso não, eu gosto de você, certo? Gosto de você, eu aqui. Estou vendendo meu filho, não uso mais. Se você retirar a vírgula, vai parecer que você está vendendo o seu filho, porque você não precisa mais dele, certo? Mas com a vírgula, aqui o sentido muda completamente. Estou vendendo, você está vendendo alguma coisa e você está dizendo isso para o seu filho. Por que você está vendendo alguma coisa aí? Porque você não usa mais, mas você não usa mais alguma coisa, não é o seu filho. Então perceba que a vírgula produziu os sentidos corretos. É uma ferramenta, é um instrumento de construção de sentido, certo? Tira a ambiguidade, tira um sentido adverso daquele que se queria dizer. Muito bem, agora que você aprendeu sobre os vários usos da vírgula, nós finalizamos aqui, espero que você tenha gostado, mas sobretudo que você tenha aprendido. Até a próxima.